aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Meu Deus do céu, eu evaporei desse canal. 3 meses se passaram e eu refleti muito durante essa quarentena, inclusive sobre o propósito que me fez criar esse canal. E eu percebi que é um tema muito sensível e que, apesar de eu ter hesitado bastante de vir aqui contar pra vocês, muito porque envolve outras, né, terceiras pessoas, e eu não achava muito justo expor a vida delas aqui. Mas eu acho que é um tema importante porque o motivo de eu ter criado meu canal e o motivo de eu ter virado vegana são o mesmo motivo. Se você que tá assistindo esse vídeo ouviu a participação que eu fiz no podcast do Lucas Manente há mais ou menos um mês atrás, você já vai estar mais por dentro do tema. Mas se você não ouviu, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, onde eu conto como que tá sendo a minha vida após a aviação, quais foram as coisas que eu fiz e quais foram as transformações que aconteceram na minha vida e que consequentemente me levaram a estar aqui agora. Bom, para contar essa história eu vou precisar voltar aí alguns anos atrás, no finalzinho de 2016, começo de 2017, que foi o período que eu tava ali já pensando que eu ia deixar a minha vida na aviação, toda a minha carreira lá em Dubai. Se você é novo nesse canal, eu fui comissária de bordo de uma empresa aérea que chama Emirates, lá dos Emirados Árabes Unidos, durante 3 anos e meio, quase 4 anos. E eu saí, eu conto um pouquinho mais sobre esse tema aqui nesse vídeo, então se você é novo, aconselho que você assista. Mas quando eu tava lá decidindo que eu ia deixar a companhia aérea, eu comecei a pensar, né? Meu Deus, o que eu vou fazer daqui pra frente? E uma das coisas que mais pesaram foi, obviamente, minha vida financeira, porque eu larguei a minha carreira na publicidade para ir pra aviação, realizar o meu sonho de viajar o mundo, e depois que eu decidi que eu já tinha realizado todas as coisas que eu podia realizar ali naquele momento da minha vida, e eu voltei pro Brasil, eu precisava de um plano financeiro. Então eu fiz toda a minha reserva de emergência, eu fiz uma poupança, eu juntei bastante dinheiro. Obviamente o trabalho que eu tinha me permitia fazer isso, ao mesmo tempo que não me privava de eu ter os meus pequenos luxos, né, de viajar, comprar minhas coisas. E como eu contei lá no podcast do Lu, um dos motivos também que me fizeram voltar foi porque eu tinha já uma estabilidade financeira desde pequena, que foi quando eu perdi a minha mãe e ela me deixou uma herança, que era um terreno no interior de São Paulo, que é inclusive onde eu estou agora. E esse terreno era alugado, então eu recebia um aluguel todo mês aí desse terreno. Então quando eu decidi voltar, eu falei, poxa, terei um respiro, né, até eu fazer um curso, fazer uma nova faculdade, entender o que eu quero pra minha vida, se eu vou voltar pra publicidade, se eu vou trabalhar em agência de novo, se não, se eu vou seguir um novo rumo, enfim. E quando eu voltei pra cá, pro Brasil, eu decidi que eu ia ficar 3 meses aqui nesse interior de São Paulo, né, minha família toda por parte de mãe é do interior, minha família por parte de pai é uma família à parte. Meus pais se separaram quando eu tinha 1 aninho de idade, então a vida deles são completamente diferentes. E passando esses 3 meses aqui, convivendo bastante com a minha família, a minha avó veio me mostrar o que ela tinha feito com esse dinheiro do aluguel enquanto eu tava fora. Porque quando eu tava no Emirates, não compensava mandar esse dinheiro pra lá, porque eu já tinha uma vida financeira muito abundante, né? Eu já contei pra vocês que a vida em Dubai, a forma como a gente era pago, a gente praticamente não tinha despesas. Eu não precisava desse dinheiro, então a minha avó fez uma poupança da maneira dela. Eu falei, vó, confio em você, administre o dinheiro da maneira como você sempre administrou, né? Afinal de contas, quando minha mãe se foi e eu tinha 5 aninhos, eu não tinha como administrar as coisas, então a minha vida inteira a minha avó alugou essa propriedade para outras pessoas, né? Outros agricultores, outras pessoas fazerem os seus negócios lá naquele espaço. Inclusive, foi com esse dinheiro que eu sempre paguei a minha escola, a minha faculdade, o meu intercâmbio. De certa maneira, óbvio, né, que meu pai me ajudava com tudo, meu pai me criou, mas eu sempre dei um respiro financeiro bom pra ele. Não era, nossa, um respiro financeiro absurdo, até porque é uma propriedade pequena no interior de São Paulo, né? Não é nada megalomaníaco, mas dentro da realidade desse país, é sim um respiro muito grande. E aí, na vida após Emirates, quando eu tava aqui e a minha avó foi me mostrar no que ela investiu, o que ela fez com o dinheiro, ela me levou pra fazenda dela, né? A minha família por parte de mãe é, pasmem, pecuaristas, né? Eles são produtores rurais e sim, trabalham com a exploração animal. Nessa época, quando eu voltei de lá, quando eu voltei de Dubai, eu não era vegana. Inclusive, eu era bem anti qualquer tipo de veganismo e vegetarianismo, e eu até fazia piadas de mau gosto com as minhas amigas que eram vegetarianas. E aí, quando minha avó me levou lá na fazenda dela, ela me mostrou que ela tinha investido o dinheiro que eu recebia desse aluguel em bois. Sim,
gado. Naquela época, pra mim, tava tudo muito bacana, tudo muito normal, afinal de contas, eu fui criada, né, desde pequena aqui no interior. Quando minha mãe faleceu, morava eu e ela aqui. E depois, mesmo morando em São Paulo, eu passava férias, feriado, sempre tava aqui de alguma forma, sempre convivendo em sítio, em fazenda. Então, pra mim, eu não tava em nenhum lugar fora da minha realidade. E aí, quando ela foi me mostrar os bois, pra quem não tem muito conhecimento desse meio, o boi, ele é normalmente colocado num lugar que se chama mangueira, pelo menos aqui no interior de São Paulo é assim que eles chamam. A mangueira é o lugar onde faz a vacinação, onde eles separam os bois, enfim. Pra ser bem sincera, eu não entendo muito. E aí, conforme eu ia me aproximando pra chegar perto deles, eu fui percebendo que eles iam se encurralando. E aí eu ia chegando mais perto, né, pertinho da cerca, e eu percebi que eles estavam todos fazendo muito xixi, muito cocô, muito assustados. Tanto que eu virei pro moço que trabalha lá e perguntei pra ele se isso era normal. Ele falou, eles estão assustados, é assim que eles reagem quando eles estão assustados. E aí quando eu finalmente cheguei na cerca e olhei, eu percebi que estavam todos os menores encurralados assim num canto e o maior deles na frente, como se o maior tivesse ali cuidando deles para caso alguma ameaça chegasse a acontecer. Só um adendo aqui nessa história. Os animais que a gente cria para consumo, eles vivem no máximo entre 3 e 5 anos, sendo que eles poderiam viver aí cerca de 20, 22 anos. Ou seja, quando a gente come uma carne, a gente está comendo carne de bebê, de criança. A gente não tá comendo a carne de um adulto que viveu toda uma vida feliz ali pastando na grama verde. Eu tô explicando isso porque é importante que vocês entendam o que aconteceu comigo depois disso. Quando eu tava ali segurando naquela cerca, eu olhei para aqueles animais e eu olhei dentro do olho deles. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com esses animais ao vivo, perto, assim, muito próximo deles. Eles têm um olho enorme, muito expressivo. E quando eu olhei no olho deles, aconteceu o que eu chamo de a experiência mais bizarra da minha vida, que eu sempre relutei de vir contar aqui no canal, porque eu nunca sei quem tá assistindo esse vídeo aí do outro lado da tela. Às vezes são pessoas bem mal intencionadas, que vão fazer comentários maldosos, mas enfim, a gente tá colocando a nossa cara aqui na internet e a gente precisa saber lidar também com esse tipo de comentário. Foi um dos momentos mais sensíveis e que mais tocou a ferida da minha alma, que foi quando eu olhei para esses animais ali naquele momento e eu não vi bois, eu não vi bezerros, eu vi crianças. Só que eu não vi somente crianças, eu vi crianças num campo de concentração. E eu fico extremamente arrepiada e eu ainda me emociono. Acho que eu nunca vou deixar de me emocionar quando eu conto essa história, porque ela mexe muito comigo. Eu acredito que não seja muito difícil, né, fazer essa relação, a gente olhar o que a gente faz com os animais e associar ao que aconteceu há alguns anos atrás no Holocausto. Mas o que acontece é que quando você olha a minha linhagem ancestral, o meu avô, por parte de pai, ele era imigrante nesse país. Ele migrou da França pra cá, mas quando ele tinha 14 anos, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Meu avô, que era filho de judia com um francês, morava ali na divisa da França com a Alemanha, na Alsácia, ali em Estrasburgo. E chegou em um momento da guerra onde todo mundo realmente acreditava que o Hitler estava ganhando. Tanto que aquele território, né, na divisa entre dois inimigos, era a todo tempo tomado por um país, tomado por outro país, e aquelas pessoas ali viviam sob um estresse muito profundo. E o meu avô e os pais deles entenderam que para proteger ele, o irmão dele, eles teriam que mudar o sobrenome, porque o sobrenome dele originalmente era um sobrenome judeu, e colocar eles numa escola do Hitler. E quando o Hitler começou a perder a guerra, ele começou a pegar as crianças dessas escolas militares para lutar. O que na minha cabeça é algo muito fora da realidade, você imaginar crianças de 14 anos em um campo de batalha. E quando eu tava ali naquele momento, olhando para aqueles animais e eu tive aquela visão, eu nem considero que foi, nossa, eu sou uma pessoa super sensível e especial porque eu estou vendo crianças no... Não, eu acho que realmente eu acessei uma memória. E eu olhei pra mim, eu olhava pros meus braços e eu via que eu tava de uniforme militar mesmo. E aquilo me assustou de uma maneira que eu precisei ir embora dali e eu passei 2 dias só chorando. Eu lembro que a minha avó olhava pra mim e falava, filha, o que tá acontecendo? Ela jurava de pé juntos que eu tava com saudade de Dubai, que eu tinha me arrependido de sair da Emirates, e eu simplesmente não conseguia verbalizar pra ela, porque eu falava, gente, como que eu vou falar isso pras pessoas? Ninguém vai acreditar em mim, porque eu me imagino muito num lugar do outro. Eu acho que se alguém chegasse pra mim e contasse essa história, que viu crianças no lugar de animais, meu Deus do céu, acessou uma memória ancestral, eu ia falar, beleza, amigo, o que você andou fumando aí? Então eu relutei
demorei muito durante algum tempo para conseguir verbalizar isso para as pessoas e para conseguir entender e integrar aquilo, porque a mensagem foi muito clara. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, nossa, qual é a diferença do que aconteceu alguns anos atrás com o que a gente tá fazendo hoje com os animais? Então eu passei 2 dias só chorando, sem comer nada, e na internet dando Google, mas não para procurar informações sobre veganismo, foi para procurar informações de como não ser vegana, de como lutar contra isso que acabou de acontecer comigo. Porque, gente, a minha fonte de renda vinha disso. A minha família trabalha com isso. Então, em um primeiro momento, eu quis negar. Então, eu fui atrás de informações para ter argumentos para negar isso, e o que eu acabei encontrando foram informações completamente contrárias ao que eu queria. Eu assisti documentários, eu li pesquisas, eu encontrei médicos, eu me deparei com centenas de estudos, centenas de influências. Eu conheci a Ellen Fisher, eu conheci o Earthling Ed, eu conheci o James Aspey, e eu encontrei várias ONGs de ativismo animal, e eu assisti Cowspiracy e entendi que o que a gente faz com os animais hoje em dia tá diretamente ligado à nossa saúde. Não tem como a gente fazer mal pro outro e aquilo não fazer mal de volta pra gente. Eu entendi que aquilo de fato faz mal para nossa saúde, para o planeta, para o meio ambiente, para os animais, que era simplesmente surreal a gente não ter se tocado disso. A sensação que eu tive foi que, de fato, um véu caiu e eu tava enxergando o mundo da maneira como ele é. A raiva que eu sentia dentro de mim não cabia em mim. Então eu sentava nos almoços de domingo e eu via aquela carne e eu tentava argumentar com as pessoas. Eu era muito mal sucedida, porque eu reagia na raiva, eu reagia no ódio, eu reagia na pura reação, que para as pessoas soava como se eu estivesse sendo uma pessoa agressiva com elas, mas na verdade eu estava tentando me agredir, porque eu não conseguia digerir o fato de que eu passei uma vida inteira contribuindo para aquilo e que eu demorei 27 anos para enxergar, para que o véu caísse de verdade, sabe? E, gente, um dos motivos do porquê que eu relutei tanto para fazer esse vídeo é porque eu sei que falar que eu tive uma experiência sobrenatural e que o véu caiu e que eu enxergo a realidade, muitas pessoas podem interpretar isso como uma prepotência de que o que eu faço é o certo e o que você faz é o errado. Gente, pelo amor de Deus, se você come carne, se você não é vegano, a minha intenção aqui não é falar que você tá certo ou que você tá errado. A minha intenção aqui é realmente compartilhar o que eu vivi e talvez encontrar pessoas que compartilham das mesmas experiências, que entendem o que eu passei. Enfim, vamos continuar. E aí eu entendi que de fato eu tava fazendo tudo errado, né? A maneira como eu tava comunicando, a maneira como eu tava abordando esse tema com as pessoas não tava certo. E foi aí que eu tive a ideia, porque eu tinha uma necessidade que vinha de dentro do meu core, assim. Eu sentia que vinha literalmente de dentro do meu estômago, do meu intestino, de que eu precisava falar sobre isso. Era mais forte do que eu. E aí eu pensei, poxa, como que eu posso trazer essas informações da maneira como eu aprendi, sem que as pessoas se sintam, né, atacadas, ou sem que eu ative um gatilho naquela pessoa porque eu estou mal comigo mesma, né? Então, pera, primeiro vamos ficar bem. Foi por isso também que eu comecei nessa jornada do autoconhecimento, nessa jornada da espiritualidade. Foram duas coisas que me ajudaram a me perdoar, principalmente a integrar essa culpa dentro de mim e dissolver. E perdoar não só a mim, mas toda a minha linhagem ancestral, né? Quando eu falo dessa minha ancestralidade, do meu avô que lutou pelo Hitler na guerra, também do meu outro lado da família, né? Que foi a família que a minha mãe herdou essa propriedade, que acabou passando pra mim. A origem de tudo isso, como eu acredito que seja a origem das terras de qualquer pessoa, se você tá me assistindo e você tem uma propriedade rural, você já se perguntou da onde que isso originou? Quando que o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô adquiriu essas terras? Porque no meu caso foi através de grilagem. É uma grilagem permitida? Sim, o governo do estado de São Paulo, na época do meu bisavô, incentivou e dava dinheiro para que as pessoas viessem aqui e desmatassem a Mata Atlântica para que eles construíssem a ferrovia. E a cada 1 hectare de terra que você desmatava, você ganhava outro. E era exatamente aqui nesse ponto que eu queria chegar, para dizer que a origem do porquê eu criei o meu canal foi sim de um lugar de culpa, foi sim de um lugar de trevas, mas eu acredito que a partir do momento que eu venci uma luta interna de vir aqui me expor, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente tímida, então vencer a minha timidez, vencer essa culpa, aprender a perdoar, pra vir aqui e fazer uma comunicação não violenta para que as pessoas não se sintam atacadas. E é lógico que eu falho muitas vezes, né? Eu ainda sou uma pessoa que precisa aprender muito, e nessa quarentena eu percebi que, meu Deus do céu, a caminhada ainda vai ser
muito longa, porque tem muita coisa dentro de mim, muitos preconceitos enraizados na minha cultura, na minha criação, que precisam ser desfeitos. Então, eu tenho total noção disso, mas de fato eu criei esse canal porque existia algo dentro de mim, muito do meu ego, de que eu achava que eu vindo aqui e falando as coisas que eu queria falar, a minha família não ia ter essa coisa de me interromper e argumentar e eu ficar estressada, porque eles iam estar assistindo um vídeo em um momento tranquilo do dia deles e eles iam simplesmente sentar e assistir. Só que na realidade eles acabaram nunca nem assistindo os meus vídeos. Algumas pessoas até assistiram, acharam bonitinho, assistiram mais os vídeos de aviação, mas a verdade é que essa coisa que eu tinha dentro de mim, de que eu achava que eu ia mudar todo mundo na minha família, que todo mundo ia virar vegano e que aos domingos eu ia sentar na mesa e todo mundo ia estar fazendo um churrasquinho de vegetais, tudo isso foi por água abaixo. Eu entendi que era algo muito do meu ego, né? Porque quando eu me coloco no lugar deles, e a prática da empatia é fundamental nesse momento, se não tivesse acontecido toda essa coisa da experiência sobrenatural, eu nunca teria virado vegana. Mesmo assim, eu falo com convicção, porque eu era dessas pessoas que as pessoas falavam sobre veganismo e vegetarianismo e eu falava... Querida, eu nunca vou conseguir parar de comer carne. Querida, eu amo queijo. Nossa, bacon é vida. Eu era essa pessoa. Então quando as pessoas falam esse tipo de coisa pra mim, cara, eu vejo você, porque eu era você. Então eu entendo você e eu entendo também que as pessoas precisam ter o seu momento realmente de despertar, de expansão de consciência e de realmente querer se colocar no lugar do outro, seja o outro um ser humano ou um ser vivo. E por mais que eu não tenha conseguido o que o meu ego queria que eu conseguisse através desse canal, ninguém da minha família virou vegano, mas eu acabei encontrando pessoas com a mesma linha de pensamento, com o mesmo mindset, e pessoas até que nem pensavam nisso, mas através dos meus vídeos de aviação chegaram nos meus vídeos de veganismo e me mandam mensagens lá no Instagram. Poxa, que legal, você me fez despertar para a importância da redução do consumo de plástico, para a importância da redução no consumo de carne, e isso pra mim, gente, é impagável. De fato, eu talvez não tenha conseguido impactar a minha família, mas olha quantas outras famílias eu impactei. Tem gente que vai até o meu Instagram para agradecer porque assistiu um vídeo meu de viagem e esse vídeo despertou uma inspiração nela e essa pessoa voltou a escrever, voltou a fazer arte. Então isso não tem preço, sabe? Você saber que de fato você impactou a vida de um outro ser que está aí atrás dessa tela, pessoas que eu nem conheço. Isso é muito grandioso, então realmente eu só tenho a agradecer, a entender que eu preciso sempre confiar na minha intuição, essa coisa do sentir que vem de dentro do seu estômago, do seu intestino, que é maior que você precisa colocar pra fora. E depois que eu contei tudo isso no podcast do Lu, algumas pessoas vieram me perguntar, né, o que eu fiz com as minhas terras depois que tudo isso aconteceu, o que eu fiz com o gado depois que tudo isso aconteceu. Gente, na época, quando eu tava muito perturbada, eu fiquei tão perturbada que eu achava, aliás, eu tinha certeza que eu ia transformar tudo isso num santuário. Então eu meio que alertei a minha família. Eu falei, vó, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você venda tudo, porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu não concordo mais com nada disso. Hoje em dia eles já entendem, né? No começo eu falei que a gente brigava nos almoços de domingo, mas lógico que depois com o tempo, depois que você vai, né, aprendendo a se comunicar de uma maneira não violenta, as pessoas vão entendendo, né? E a gente tá dentro de uma família onde um ama o outro e um precisa respeitar o outro. Então eles me entendem, eles me respeitam, mas na época, por eu não ter o suporte de ninguém e por mais que eu tenha estudado outras maneiras de talvez ressignificar aquela propriedade, fazer uma agrofloresta, uma agricultura regenerativa, de fato, na época eu não tinha nem condições financeiras nem psicológicas e eu precisava de uma comunidade de pessoas aqui no lugar que eu tô agora. E eu acabei, sim, vendendo tudo isso. Lógico que no começo, quando eu vendi os bois e eu tava extremamente perturbada, isso me causou uma culpa maior ainda, porque eu acho que quando você faz uma coisa sem consciência, é diferente de quando você faz uma coisa com total consciência daquilo que você tá fazendo depois de ter recebido tantas informações. Eu não tenho nenhum orgulho de vir aqui fazer esse vídeo e falar que, nossa, eu não consegui transformar isso ainda em algo maior, mas eu consegui quebrar um ciclo, eu consegui quebrar de fato um ciclo de morte dentro da minha família. E isso é muito poderoso. Eu tenho primos, eu tenho sobrinhos, eu tenho pessoas mais novas que eu que estão vivendo em uma sociedade que está em constante transformação. Estão crescendo, enxergando a importância da gente mudar os nossos hábitos, enxergando que, nossa, a gente está vivendo uma crise climática absurda e se a gente não mudar, eles não vão ter futuro. Então essas pessoas que vão ser herdeiras também dessas propriedades, elas estão pensando, elas estão escutando e eu acredito que com o tempo as coisas vão se transformando com muita paciência,
também. E eu tenho muitos projetos, eu tenho muitas coisas que eu quero fazer e hoje em dia saber que eu tenho condições financeiras para fazer isso é maravilhoso, porque eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas. Longe de mim também querer reclamar de alguma coisa, eu sei que eu sou muito privilegiada, é que durante uma vida inteira saber que a origem do meu dinheiro, a origem de como eu paguei os meus estudos, o meu intercâmbio, todos os meus privilégios veio da morte da minha mãe é algo muito difícil para mim, foi muito difícil. Hoje em dia eu já consigo entender isso, eu já perdoei, eu já consegui integrar, mas o não se sentir merecedora, essa coisa da síndrome de impostora foi um processo bem doloroso para mim, porque é lógico que eu preferia ter a minha mãe aqui do meu lado do que ter todas essas coisas que hoje em dia são privilégios que eu posso talvez construir em algo muito maior, espero que sim. E vocês também me perguntam muito o que eu faço hoje em dia, né, gente? Eu trabalho com produção de conteúdo. Eu sou formada em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, então hoje em dia eu posso dizer que eu trabalho com isso. Eu trabalho com produção de conteúdo para internet e entenda-se como produção de conteúdo desde você criar temas, roteiros, textos, edição de vídeo, até mesmo administrar as minhas próprias mídias quando eu tenho tempo. Essa não é a minha principal fonte de renda, hoje eu tenho investimentos, mas é algo que eu faço com muito carinho, com muita dedicação, é algo que eu gosto de fazer. Eu acho que foi basicamente isso que vocês me perguntaram lá nos stories, depois que eu fiz a participação no podcast do Lu. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu faço um outro vídeo aí de respostas às perguntas de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não vou me prolongar mais porque eu sei que esse vídeo já tá enorme. E é isso, um beijo e até a próxima.